Então, o senhor vai comprar meu castelo de areia? É um ótimo negócio. Sei. É aquele castelo que o Mondo acaba de desmanchar? Ah, não, eu nem fiz seguro. Oi, preciosidades, tudo bem com vocês? A gente tava aqui lendo uma história em quadrinhos, uma tirinha. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. As histórias em quadrinhos, elas não têm uma história certa. Existem várias teorias de como elas começaram. Mas, como gênero textual, ela começou a valer a partir de 1895. E elas apareciam justamente no jornal, que a gente já nem tá tão acostumado mais a ver, né? Geralmente é digital. E hoje a gente vai falar sobre elas, lá em português, na página 21 e 22. Peguem lá. Não sei se vocês lembram, mas lá na nossa sala é cheio de gibis. Lembram da Turma da Mônica, do Mickey, do Pato Donald? O gibi, na verdade, esse nome foi do primeiro personagem de uma história em quadrinhos. Ele era um homenzinho, um homem, um menino, que ele participava da história em quadrinho, mas na verdade o que ele queria dizer estava sempre na camiseta dele. A história em quadrinhos é bem conhecida da gente já. A gente, né, eu pelo menos adoro esse tipo de leitura. Mas na verdade a história em quadrinhos ela servia antigamente para satirizar, para criticar uma atitude política de um determinado grupo de pessoas. Por isso que ela aparecia no jornal e não no gibi como a gente está acostumado a ver hoje. A história em quadrinhos ela tem as suas características como cada gênero textual que a gente já viu. Ela é feita em quadros, né, em cenas, tem muita imagem e ela é representada as falas em balões. A história em quadrinhos tem começo, meio, fim. Ela tem personagens. Ela pode ter narrador ou não, mas o foco dela geralmente é o diálogo entre os personagens, ok? Ela tem onomatopeias também. As onomatopeias são aqueles barulhos, aqueles desenhos de barulhos que aparecem. Depois eu vou mostrar pra vocês saberem melhor isso. Mas os personagens principais da história em quadrinhos são os balões. E eu não sei se vocês já repararam, mas existem vários tipos de balões. E a gente vai mostrar eles pra vocês agora. O primeiro tipo de balão é o que mais aparece, que é aquele balão de conversa, o normal, que tá aqui. Existem também, aqui vocês podem ver, ó, a setinha que indica quem tá falando. Esse tipo de balão pode ter uma setinha se for uma pessoa só, mas se tiver mais de uma pessoa, ele tem mais setinhas, para vocês saberem a diferença. Existe também o balão que é o do pensamento, que é o que tá na nuvenzinha, lembram? Ele é uma nuvenzinha e aí tem os pontinhos que indicam quem é que tá pensando. Pode ser uma pessoa, duas, três, igual aquele outro. Esse balão de pensamento, ele também aparece a lâmpada quando indica uma ideia, uma interrogação quando a pessoa não entendeu nada, tá pensando, meu Deus, o que ele quis dizer com isso? Ou pode ter uma exclamação também quando vem a ideia. O próximo tipo de balão é o do cochicho. Esse balão, ele é diferente. Ele, não sei se dá pra vocês verem, mas ele não é inteiro, ele é tracejadinho. Então, sempre que um personagem estiver cochichando com alguém, vai aparecer esse tipo de balão, tracejado e não inteiro. O próximo tipo de balão é o balão de surpresa, de susto. Ele é, ó, todo cheio de pontas. E ele aparece sempre que alguém se assustou com alguma coisa ou sempre que alguém tá gritando por algum motivo. A maioria das histórias em quadrinhos não possui esse balão, mas ele existe, é o balão do narrador. Geralmente ele aparece... Geralmente esse tipo de balão, ele vai aparecer quando é uma história de antigamente, ou quando vai passar, tipo, alguns minutos depois, algumas horas depois, esse tipo de balão aparece para que o narrador fale e não os personagens
da história. Ainda existem aqueles balões que a gente quase não vê, mas eles existem para ajudar a gente a interpretar. Um deles é o do choro. Geralmente o choro vem com gritos, né? Mas como a pessoa só tá chorosa mesmo, é esse balão cheio de gotinhas aqui, ó, com o boá, que é o barulho que a onomatopeia que representa o choro. Além desse, tem também o balão que indica que alguém está cantarolando, está cantando música. É um balão cheio de ondas e aí aparecem as notas musicais. Além dele, tem um balão que é um todo preto. Aqui eu não pintei ele todo de preto porque, né, ia demorar muito pra fazer ele. Mas ele é o balão que indica quando a pessoa tá muito brava. Ele representa uma fala mais feia ou um sentimento de irritação de alguém. É um balão todo pintado de preto. Existem alguns outros balões, mas como eles não são muito recorrentes e não são importantes pra gente agora, eu resolvi não trazê-los. Mas existe um último recurso que é usado muito na história em quadrinhos que vale a pena a gente relembrar e rever com mais calma, que é a onomatopeia. As onomatopeias nada mais são do que sons que são representados por falas, letras, mas que elas não fazem parte de um balão, elas simplesmente aparecem soltas. Esse aqui, ó, é o cough cough. O cough cough, ele representa alguém tossindo. É claro que não existe apenas a onomatopeia do cough cough, né, de tossir. Existem, sempre que acontecer algum barulho na cena da história em quadrinhos, vai aparecer. Por exemplo, a velocidade de um carro, vrum, vai aparecer o vrum. Que mais? Quando quebra alguma coisa, quando o beijo que a gente dá em alguém, algum personagem dá no outro, faz barulho, vai aparecer as onomatopeias. Elas são várias e a gente não precisa decorar elas. Com o tempo a gente vai vendo nas nossas histórias e vai descobrindo o que elas significam. Estão prontos para fazer a própria história em quadrinhos de vocês? Antes de a gente pensar em produzir alguma coisa, lá na página 21 e 22 da apostila de vocês, vai ter uma história em quadrinhos do Gaturro, que é um gato muito inteligente e sapeca, e vai ter a interpretação de textos para vocês responderem. Peço que vocês façam e amanhã eu envio amanhã não, na segunda-feira, porque hoje é sexta, dia de fim de semana, eu envio a correção para vocês realizarem, ok? Ótimo fim de semana para vocês, curtam bastante. A gente se vê semana que vem. Um beijo!